Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito bem-vindo àqueles que estão chegando hoje para juntar-se a nós aqui. E também é bom rever aqueles que já estão nessa jornada aí há 2 semanas. Quantos aqui estão também na jornada nossa aí da leitura bíblica? Quantos estão acompanhando? Meu Deus, muito bom. Hoje lemos até qual capítulo? Gênesis 28, estão acompanhando. Está sendo edificante os comentários também? Isso aí, que bom. Amanhã a gente prossegue então até o capítulo 32 e assim até lá para o final de outubro concluiremos a nossa leitura completa da Bíblia. Bom, lá no nosso grupo que nós temos postado aí tanto os capítulos da Bíblia que estamos lendo, os comentários, alguns devem ter observado também alguns vídeos curtos que eu coloquei falando sobre o nosso livro, que aqui está, a Igreja Divorciada do Calvário. E alguns irmãos aí me perguntaram sobre o livro e o valor. Para quem desejar, ao final a gente atende. O valor do livro, Uma Igreja Divorciada do Calvário, é R$ 25,00. Pois bem, vamos nos colocar de pé, orar, darmos início à nossa, propriamente dito, podemos dizer, a segunda aula, a despeito de ser o terceiro encontro, mas hoje é a segunda aula. Iniciaremos aí a partir da página 14, logo após fazermos esta oração, colocando diante de Deus as nossas vidas e toda a direção da aula desta noite. Querido Deus e Pai, mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti, para Te agradecer pelo dia abençoado que tivemos, pela Tua bênção que tem sido, ó Pai, continuamente derramada sobre as nossas vidas. Te glorifico, Te exalto pela vida de cada aluno que aqui já se faz presente, homens e mulheres, jovens, ó Pai, pessoas de várias igrejas, denominações, de vários bairros, até de outros municípios, que por Sua bondade tem sido atraída a este lugar, com o objetivo único de aprender mais da Tua palavra, a fim de encher o coração com a salutar palavra de Deus, poder servir-Te com mais qualidade e até mesmo, ó Pai, exercer o ministério a qual o Senhor tem entregado nas mãos deles, com mais eficiência, com mais eficácia e com mais excelência. Eu Te agradeço de coração por isso que eu vejo aqui a cada semana. Muito obrigado pelos novos alunos que hoje se somam a nós, que a partir de hoje começam também esta caminhada maravilhosa que tem sido proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Querido Espírito Santo, esteja à vontade no nosso meio para nos instruir, nos iluminar, para aplicar nas nossas mentes e nos nossos corações a santa palavra de Deus. E nos dá também a condição de vivê-la, de praticá-la, porque só assim o nome do Senhor Jesus Cristo há de ser glorificado. Nos abençoa, nos dirige em tudo aqui nessa noite, e que em tudo o nome santo de Jesus seja honrado e exaltado, é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Pode se assentar, está aí, né, o lembrete que a gente sempre coloca aqui. Por favor, deixe o celular ou desligado, no modo silencioso, no modo avião, enfim. Bom, o assunto de hoje começa aí na página de número 14, você que já tem o material, é o capítulo de número 3, Autoridade das Escrituras. Só lembrando que na semana passada, além da introdução, nós falamos sobre a divisão das Escrituras, explicamos sobre as grandes divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, sua divisão por grupos de assuntos, os Pentateuco, históricos, poéticos, etc. Apresentamos as divisões por livros, explicamos que nos originais não haviam as divisões por capítulos e versículos. Apresentamos aqui, inclusive, alguns exemplos que nos apresentam algumas dificuldades quando ficamos presos a estas divisões, visto que as mesmas não existiam nos originais. Então nós apresentamos no capítulo 1, semana passada, sobre a divisão das Escrituras. E o capítulo 2
do nosso material, semana passada, nós vimos aí sobre a harmonia existente entre os dois testamentos, ou seja, entre o Antigo e o Novo, sendo que o Antigo dá a base para o Novo Testamento, seu fundamento, através dos símbolos, tipos, figuras, alegorias, sempre apontando para a figura central do texto sagrado, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E hoje iniciaremos aí então capítulo 3 com este assunto formidável, como eu disse, imperdível para todo e qualquer estudante das Sagradas Escrituras, que é a autoridade das Escrituras. Então, antes mesmo de começar a ler o primeiro parágrafo aí, eu quero trazer aqui um slide para que vocês acompanhem. Aqueles que estão chegando, a gente disponibiliza os slides. Você pode tirar foto com seu celular, se assim preferir. Você pode fazer anotação nos espaços existentes no nosso material, ou mesmo depois o vídeo, cada vídeo da nossa aula, fica disponibilizado no nosso canal no YouTube da Escola Teológica Shema, né? Basta procurar lá no YouTube por Escola Teológica Shema. Mas os slides, portanto, dessa forma ficam disponibilizados. Autoridade das Escrituras. O que a gente entende por autoridade, especificamente a autoridade das Escrituras? Significa poder absoluto e inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Quando nós dizemos que a Bíblia ela possui autoridade, esta autoridade ela é uma autoridade absoluta, inquestionável, que a Bíblia reivindica para si mesmo, em se tratando da base da nossa fé e, por conseguinte, da nossa vida prática. Porque a nossa praxis, ou seja, a nossa prática de vida cristã, ela naturalmente é o resultado da nossa fé, ela está condicionada ao que nós cremos. A nossa vida é regida pela nossa fé, pelo menos deveria ser, não é? Não deveria haver inconsistência ou incongruência entre o que se crê e o que se vive, mas, via de regra, o que deveria acontecer é que a nossa vida deveria ratificar a nossa fé, externalizar a nossa fé, demonstrar publicamente a nossa fé. Por isso a Bíblia ela tem a sua autoridade absoluta nos quesitos fé e prática. Tal autoridade advém do fato dela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por que é que as Escrituras elas exercem esta autoridade sobre a minha vida? A razão está aí, porque ela é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Hoje ainda veremos sobre essas qualidades ou estes adjetivos atribuídos à Bíblia Sagrada. Estes aqui: inspiração, inerrância e infalibilidade das Sagradas Escrituras. Está dentro aí da nossa programação para hoje. Então hoje ainda veremos sobre a inspiração, inerrância e infalibilidade das Sagradas Escrituras. Vamos lá, vamos ao nosso material, página 14, primeiro parágrafo. Historicamente, a Igreja tem reconhecido a autoridade das Escrituras nas questões de fé e prática. Porém, isso não quer dizer que não tenha havido, e não continua a haver, rivais quanto à reivindicação de plena autoridade feita pela Bíblia. Esses rivais tendem a subordinar ou qualificar a autoridade das Escrituras ou mesmo igualar-se a ela. O primeiro rival foi a tradição oral. Lado a lado com a palavra escrita, circulavam amplamente histórias e ensinos religiosos. A transmissão oral, todavia, independentemente de qual seja o tópico, acha-se sujeita à alteração, ao desenvolvimento, às mudanças e às distorções. As Escrituras forneciam um padrão, um ponto de referência para a palavra oral. Por isso, estando a tradição oral de acordo com as Escrituras, reflete a autoridade delas,
Quando, porém, se desvia da palavra escrita, a sua autoridade desaparece. Esta era a grande diferença entre a autoridade de Jesus e a falta de autoridade dos escribas. Os escribas que se ocupavam do ensino eram chamados de rabis ou rabinos. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas do povo. Está lá em Mateus 7, 28 e 29. Os escribas se dedicaram a ensinar baseado nos comentários da lei e vieram a ser peritos, doutores, intérpretes da lei. Esses comentários tornaram-se o alicerce da Mishnah e do Talmud. Daqui a pouco eu os explicarei aí, apesar de estar no rodapé. Todavia, a lei oral não tem o mesmo valor, tampouco a mesma autoridade que as Escrituras. No Sermão do Monte, Jesus contrapunha o que foi dito, lei oral, com o que ele dizia. Está lá, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Irmão, isso daqui, essa informação que eu vou vos transmitir agora, para alguns talvez seja em primeira mão, para outros já possam ter ouvido isso em outra ocasião. Mas ajuda-nos a tirar uma pulga de trás da orelha, uma dúvida que já paira para alguns há algum tempo, quando Jesus, no seu Sermão do Monte, usava esta expressão que eu acabei de ler de forma derradeira. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. De certa forma, essa expressão de Jesus está colocando aquilo que ele está dizendo num patamar superior àquilo que foi dito aos antigos. E alguém se questionava, será que Jesus está desautorizando a revelação escrita que foi entregada, foi entregue, por exemplo, a Moisés, aos profetas e assim sucessivamente? Percebam, eu disse aqui sobre Mishnah e Talmud. Eu não vou perguntar aqui se alguém sabe o que é o Mishnah ou a Mishnah e o Talmud. Mas eu vou perguntar se você já ouviu essa expressão, já ouviu falar. Quem já ouviu essas expressões, Mishnah e Talmud? Levanta aí a mão. Um pequeno grupo aí já ouviram essas expressões. Tem aqueles pregadores que gostam, né? Irmão, estava nesta tarde estudando o Talmud, mas não estudou a Bíblia não, estudou o Talmud. Estava consultando a Mishnah, fica bonito, né? Aí o pessoal, meu Deus, o homem consultou a Mishnah, deve vir um negócio aí, de outro mundo. O que é a Mishnah? O que é o Talmud? Bom, eu vou explicar, mas primeiro vamos aí às notas de rodapé. Número 1, a Mishnah, número 2, o Talmud. Mishnah, tanto com X ou com o SH, né? Mishnah. É a lei oral dos judeus que foi passada de geração a geração verbalmente de pai para filho. É uma lei oral que era transmitida, né? Oral, logo verbalmente, de pai para filho. Eram aqueles ensinamentos que aconteciam, que se transmitiam dentro de casa. A parte das Escrituras. Eles tinham, como nós temos, a revelação escrita, inspirada, reivindicada como autoridade absoluta, inerrante, infalível, palavra de Deus. Eles possuíam, mas eles tinham também, no seu círculo íntimo, familiar, uma lei oral que era transmitida entre eles, de pai para filho. E o Talmud? O Talmud consistia em duas partes. A Mishnah, que é a lei oral, e a Gemara. Já surgiu aí uma terceira expressão diferente, que é a Gemara. O que era a Gemara? A Gemara era os comentários sobre a Mishnah. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. A Mishnah era a lei oral, que era transmitida de pai para filho. A Gemara eram os comentários feitos sobre a Mishnah. Por exemplo, nós temos a Bíblia e existem livros chamados de comentários bíblicos, que não é a Bíblia, mas comenta sobre a Bíblia. E aí alguém resolveu fazer, já há algum tempo, não muito, mas aí lá pela década de 80 e 90 começaram a surgir e popularizar-se. Hoje já proliferaram-se nas prateleiras das livrarias as chamadas Bíblias de estudo,
O que são, ou o que são as Bíblias de estudo? São as Bíblias que contêm, além do texto bíblico, na própria Bíblia, lá embaixo, os comentários da Bíblia. Antes você tinha que comprar a Bíblia e um comentário bíblico. Hoje você compra a Bíblia que já vem com comentários, com as notas de rodapé, com a explicação. E aí tem uma infinidade de Bíblias que não vamos aqui comentá-las. Então, alguém criou a Bíblia com o comentário da mesma, e então nós temos as Bíblias de estudo. Estou apenas usando aqui como exemplo. A Mishnah, portanto, era a lei oral. A Gemara eram os comentários da lei oral. E alguém criou o Talmud, que é a lei oral e o comentário da lei oral, ou seja, a junção da Mishnah e da Gemara. Então nós temos aí o Talmud, que é a lei oral e o comentário. Vou melhorar isso daqui para vocês. Veja bem, Mishnah é a palavra hebraica que significa instrução, repetição e ensinamento. Segundo a tradição judaica, fiz questão aqui de colocar até em uma outra cor, segundo a tradição judaica, irmãos, nós vamos sempre citar tradição, nós vamos citar historiadores, a despeito de acreditarmos em alguns historiadores e de levar em consideração algumas tradições, mas lembrem-se e jamais esqueçam, os mesmos não têm o mesmo peso que a Bíblia. Não pode, em hipótese alguma, estar em pé de igualdade com a Bíblia. A tradição é uma coisa, os historiadores é outra coisa, os comentários outra coisa. A Bíblia está infinitamente além de tudo isso. Ela é superior ao comentário que se faz sobre ela, a lei oral, a tradição, a historiadores, a ciência, seja lá o que for. A Bíblia está muito além e superior. Mas, em alguns casos, a tradição nos ajuda a entender alguma coisa da Bíblia, o conhecimento histórico, cultural, nos ajuda a entender a Bíblia. Ou seja, são adendos, são como muletas, apoiadores, para nos ajudar a entender a Bíblia, mas não tem o mesmo peso e o mesmo valor que a Bíblia. Jamais esqueça isso. Isso aqui é assunto de bibliologia, né? De ensino sobre as Escrituras, então nunca esqueça. Segundo a tradição judaica, Moisés teria recebido de Deus, além da Torá. O que é a Torá? O que é a Torá? O que é a Torá? Quais são os livros que contêm a Torá? Os livros que nós chamamos de Pentateuco. Essa expressão Pentateuco é uma expressão grega. Penta, 5, falei já isso aqui. Teustos, 5 textos, 5 tomos, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Para os judeus, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá, a lei. E os 5 livros que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para eles tem outros nomes. O conteúdo é o mesmo, o nome é diferente. Tá? O conteúdo é o mesmo, o nome é diferente. Eles chamam, por exemplo, pela ordem, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bemidbar e Deuteronômio, Devarim. Esses 5 livros que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá, a lei. Então, voltando aqui, segundo a tradição judaica, Moisés teria recebido, eu vou mudar até o recebera por teria recebido de Deus, além da Torá, uma série de normas orais, as quais foram passadas de pai para filho. Ou seja, Deus entregou a Moisés, segundo a tradição judaica, não temos nenhuma prova disso, não há nada que corrobore a esta tradição, mas segundo ela, além da lei, a Torá que Deus entregou a Moisés, Deus teria também entregado uma tradição oral, mas disse para Moisés, teria dito para Moisés, para não registrar, só ficar ali entre o grupo fechado deles ali, os judeus. Não deveria, vamos dizer assim, dar publicidade,
para que todos tivessem acesso, mas deveria ficar circunscrito ali aos grupos familiares. Assim, os judeus puseram a Mishiná, esta suposta lei oral, no patamar de igualdade com as escrituras sagradas. E aí olha onde isso foi parar. Olha onde isso foi parar. Como para eles a lei oral teria sido dada por Deus a Moisés, à parte da Torá, eles começaram a acreditar e credibilizar ou dar a esta suposta revelação adicional que Deus entregou a Moisés. Estamos trabalhando com suposição, não tem como afirmar. A Bíblia não nos afirma, não tem nenhuma prova, a não ser a tradição, mas eles então começaram a colocar no pé de igualdade, com o mesmo peso, com o mesmo valor, com a mesma inspiração, inerrância, infalibilidade. E a coisa foi ganhando tal proporção que os mestres, os rabinos, os doutores, os intérpretes começaram a se especializar em ensinar ao povo, nas sinagogas, a tradição oral, esta lei oral, a Mishiná. Da Mishiná surgiu a Gemara, os comentários sobre ela. Daí surgiu o Talmud, que é este compêndio, tanto com a tradição oral, a Mishiná, quanto com a Gemara, que é o comentário da Mishiná. E isso ganhou uma proporção tão grande que a própria Torá foi posta de lado e eles começaram a valorizar mais Talmud, Mishiná, Gemara. Então cuidado com o pregador que deixa de lado a Bíblia e começa a ficar viajando em Mishiná, em Gemara, em Talmud, porque ele está usando uma revelação que supostamente Deus teria dado a Moisés e colocando de lado a revelação que com certezamente, não existe essa palavra, acabei de criar agora, com certezamente Deus entregou a Moisés no monte. Então, entre o com certeza e a suposição, não troque o certo pelo duvidoso, jamais. Pregue a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pregue a Bíblia, ensine a Bíblia, vive a Bíblia, porque esta sim é garantida, ela é inerrante, é infalível, a inspirada palavra de Deus. Quando chegou os dias de Jesus, lá estavam os mestres, ensinando ao povo a tradição, os comentários da tradição oral. E aí então Jesus entrou dizendo o quê? Jesus entrou combatendo esta autoridade dos escribas, uma vez que elas estavam baseadas em uma suposta revelação, que, diga-se de passagem, o próprio Jesus jamais autenticou. O próprio Jesus jamais falou nada sobre ela. O próprio Jesus nunca baseou nenhum dos seus sermões, ensinamentos, em nenhuma de suas parábolas nesta suposta revelação oral. Pelo contrário, quando Jesus prega, ele diz: ouviste o que foi dito, tradição oral, aos antigos, eu, porém, vos digo. E quando Jesus dizia, baseado no que está escrito, o que eles ensinavam, baseado no que eles ouviam, tradição oral. E aí então nós temos aí, de um lado a autoridade dos escribas, do outro a autoridade de Jesus. A autoridade dos escribas originava-se do conhecimento de uma suposta revelação passada de pai humano para filho humano, ao passo que a autoridade de Jesus originava-se no conhecimento da verdadeira revelação do Pai, ou seja, a Escritura, a revelação autorizada, a revelação divinamente inspirada. É por isso que quem ouvia os escribas ensinar na sinagoga e depois ouvia Jesus, eles mesmos chegaram à conclusão: este aí ensina diferente, ele ensina com autoridade, porque a autoridade do que Jesus ensinava estava baseada na revelação escrita. A autoridade daqueles que ensinavam, sem ser Jesus, estava baseada na suposição de uma revelação oral. Então, irmão, você quer pregar com autoridade? Não pregue baseado em suposições, pregue a Bíblia. E aí a sua mensagem terá autoridade, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus autorizada para a humanidade. Então, aqui fica essa explicação. Muita gente não entende. Jesus estaria desautorizando o que foi escrito? Não, ele está desautorizando a lei oral. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele está descredibilizando a lei oral e ele está dando ênfase a
o que foi registrado, o que está escrito. Dito isto, voltemos aí ao nosso material agora, página 15, parágrafo lá em cima. A revelação oral não é infalível, pois ela não contém as verdades necessárias para a redenção do homem. Ela revela a lei e a justiça de Deus, mas não o amor de Deus por Cristo. Justamente por isso que as religiões naturais criadas pelo homem, como budismo, espiritismo, islamismo, etc., ainda que tenham algum tipo de princípio ético, são diferenciadas do cristianismo, que tem uma mensagem de misericórdia sendo oferecida através de um mediador. As religiões do homem evidenciam lei, mas o evangelho é misericórdia e redenção real. A revelação divina é também classificada como específica ou escrita. Essa revelação divina escrita é a Bíblia Sagrada. Mesmo com as grandes dúvidas colocadas por séculos contra a autenticidade da Bíblia, a ciência e a arqueologia moderna provam que as afirmações dela sobre a história, a genealogia, povos antigos e etc., são corretas, são autênticas. A autenticidade de um livro é a sua legitimidade. Uma composição de literatura é autêntica se for realmente composta pelo autor atribuído de tê-la escrito. Por exemplo, uma epístola de Paulo é autêntica, pois pode ser comprovada que o apóstolo Paulo a escreveu. Se algo é autêntico, pode ser crido também. Se puder ser provado que Deus é o autor da Bíblia, logo a Bíblia é crível, ou seja, é passível de nossa credibilidade, de nós acreditarmos, depositarmos nela toda a nossa confiança. E, por falar em Bíblia, já que eu estou usando, e a gente usa essa expressão para a palavra de Deus, Bíblia, eu sempre trago essa curiosidade aqui sobre a Bíblia. Na verdade é uma pergunta. Você sabe dizer quantas vezes aparece na Bíblia, na sua Bíblia, quantas vezes aparece a palavra Bíblia? Quantas vezes? Ô irmão Márcio, eu nunca li a Bíblia toda e também nunca parei para contar, mas prometo que agora que a gente está lendo eu vou contar. Mas até hoje é o dia 28, aliás, o capítulo 28 do Gênesis, você já viu alguma vez? Ainda não. Será que até o 22 do Apocalipse aparecerá? Definitivamente não. A exceção da capa, contracapa, no texto sagrado, a palavra Bíblia, ela não aparece nenhuma vez. Então, por que a gente chama a Bíblia de Bíblia se na Bíblia não aparece a palavra Bíblia? Entendeu? É uma pergunta, né? Por que a gente chama a Bíblia de Bíblia se na Bíblia não aparece a palavra Bíblia? Meu Deus, hein? Que filosofia é essa? O que é a Bíblia? A palavra. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia. Bíblia é uma palavra que não aparece na Bíblia. Interessante. Este nome consta apenas na capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado. Foi primeiramente aplicado por João Crisóstomo, grande pregador e reformador de Constantinopla, em 398 a 404 depois de Cristo. Ela é uma palavra derivada do latim, com origem na palavra grega biblion, que significa livro. Portanto, a palavra Bíblia é o plural de biblion e significa livros. Interessante, semana passada a gente falou sobre a divisão da Bíblia, e que a mesma, como temos, ela surgiu aí no século XVI, depois da Reforma Protestante, e a gente tem ela dividida hoje para nós. Hoje é natural, mas por mais de 15 séculos ela não existia como a temos hoje, com as suas divisões por capítulos e versículos, assunto da aula passada. Se alguém não esteve presente, depois poderá ver no vídeo. E hoje estamos falando aqui sobre o nome Bíblia, que começou a surgir, olha aí, lá pelo 5º século, 398, aliás, final do 4º para início do 5º século, que começou, e o primeiro que a usou foi o grande pregador João Crisóstomo. Os nomes mais comuns da Bíblia, e que aí sim aparecem dentro da Bíblia,
são escrituras, sagradas escrituras, livro do Senhor, palavra de Deus, oráculos de Deus, e assim sucessivamente. Como já informamos, também assunto da aula passada, a palavra Bíblia vem do grego bibliar, que significa livros. No caso da Bíblia, naturalmente, livros sagrados. A expressão Bíblia é puramente eclesiológica. O que é isso? De eclésia, eclesiologia, o estudo da igreja. Então é um termo que é usado pela igreja. A expressão Bíblia é eclesiológica, é a igreja que usa, e foi pela primeira vez usada, a gente já colocou no slide anterior, na cidade de Constantinopla, pelo patriarca João Crisóstomo. Então apenas uma curiosidade, talvez alguém jamais tinha parado para pensar sobre isso, mas agora já fica esclarecido a origem da palavra Bíblia, o início da sua utilização e as suas primeiras aparições na história da igreja. Voltando aí ao nosso material, estávamos falando aí sobre a autenticidade. Desta forma, a testemunha das coisas criadas e a testemunha da lei na consciência do homem pedem que o Deus revelado por elas como sendo glorioso, poderoso, sábio e justo use os meios mais eficazes para cumprir o seu propósito em se revelar. Qualquer obediência à lei deste Deus somente podia ser obtida se a lei de Deus foi conhecida, portanto escrita. Assim, as provas da autoridade da Bíblia como a perfeita palavra de Deus são as seguintes. Vamos começar a falar aqui agora, até coloquei o slide aqui, não é? Provas da autoridade da Bíblia como a perfeita palavra de Deus. Primeira prova, profundidade do seu conteúdo. Está aí no slide. Depois de repetidas lidas pelos anos, a Bíblia continua nova e atual para hoje. Conquanto os escritos de meros homens nos fatigam e tornam-se desatualizados. É interessante. Quem aqui já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quem já leu 2 ou mais? Mais de 3? 4? Mais de 4? Alguém já leu mais de 5? Ué, Márcio, se não leu mais de 4, vai ter lido mais de 5? Não levantou a mão mais de 4? Mais de 5? Mais de 6? Mais de 7? Mais de 10? A gente parou lá no 4, né? Vamos lá. Quem já leu um livro da Bíblia mais de 5 vezes? Um livro da Bíblia mais de 5 vezes? Mais de 6? Mais de 7? Por aí vai. Eu já li também a Bíblia toda algumas vezes. Algumas vezes. Estou lendo novamente. E você que já leu a Bíblia mais de uma vez, já teve aquela impressão, quando lê um texto, que já leu uma vez, já havia lido uma vez passada, ou um livro da Bíblia que seja, e que você já teve a oportunidade de lê-lo numa ocasião passada, mais de 2, 3, 4, 5 vezes, e de repente você está lendo e pergunta: mas quem foi que colocou isso aqui agora? Nas outras vezes não estava aqui. Mexeram na minha Bíblia, colocaram isso aqui agora, isso não estava aqui antes. Aí você passa a meditar naquilo ali: rapaz, isso aqui é profundo demais. Como é que eu não tinha percebido isso? Como é que eu passei batido por cima disso? E depois que você tiver lido a Bíblia 10 vezes, 12 vezes, 13 vezes, 14, 15 vezes, posso lhe garantir, porque já o fiz, e continua a descobrir: não, isso daí não estava aqui não, colocaram agora. Ou seja, estamos falando da profundidade da Bíblia como uma das provas da autoridade divina da mesma. A profundidade da Bíblia nos prova ou comprova a sua autoridade divina. Irmãos, poucos têm paciência para ler um outro livro qualquer que seja, um livro secular, ou mesmo um livro que esteja baseado na Bíblia. Poucos têm a paciência de ler este livro mais de 2, 3 vezes, fica cansativo, enjoado, a pessoa não consegue, parece que não acrescenta nada, não traz nada de novo.
com a Bíblia isso não acontece. A expressão que nós às vezes utilizamos, né, ela se renova, as suas revelações se renovam. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova. A gente diz que a Bíblia se renova. Mas, na verdade, de certa forma, a gente poderia aplicar a expressão que a Bíblia usa para a misericórdia, poderíamos aplicá-la em certa medida para a Bíblia. Sim, ela se atualiza. É porque ela está, apesar de ter sido escrito, dependendo do texto, se a gente for retratar aí o Gênesis, há mais de 4.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, quando falamos do Gênesis, apesar de ter sido escrito há quase 4.000 anos, mas o conteúdo nele, alguns têm mais de 5.000 anos atrás, mas parece que foram escritos hoje, está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Apesar de ter sido escrito há milhares de anos atrás, é mais atual do que o jornal que está sendo preparado para ser publicado amanhã. A profundidade do seu conteúdo atesta ou comprova a sua inspiração divina. Isso não acontece com nenhum outro livro, não, só com a Bíblia. Segunda prova da sua origem divina, está aí, ó, sua incomparável concisão. Concisão é a arte de resumir em poucas palavras, em poucos parágrafos, conteúdos completamente grandes, imensos, complexos. E aí eu trago como exemplo aqui o fato de que Moisés, em 50 capítulos breves no livro de Gênesis, trata de acontecimentos tremendamente importantes, menos espaço do que o próprio historiador Flávio Joséfo se utiliza para falar da sua própria vida, né, da sua biografia, no volume que ele escreveu lá no famoso livro História dos Hebreus. A arte da concisão que Moisés se valeu aqui para trazer relatos como da criação, o ensino da doutrina dos anjos, o descobrimento do atributo da onipresença de Deus, as verdades que cercam a redenção humana, etc. Somente só podem ser afirmados por quem é superior aos anjos e aos homens e por quem quis revelar tais verdades ao homem. Então, essa capacidade de resumir assuntos tão complexos e profundos, isso é outra exclusividade do texto sagrado e, de certa forma, nos atesta a sua inspiração divina. Terceiro, e essa aqui também é fantástico, a unidade maravilhosa contida na Bíblia atesta a verdade de que ela é uma revelação divina. Observe, a Bíblia contém quase toda forma de literatura. Tudo que for tipo de literatura que você possa imaginar, a maioria delas estão contidas ou estão contidas na Bíblia Sagrada. Isto é, na Bíblia nós encontramos história, biografia, contos, dramas, argumentos, poesias, sátiras, cantos, né, hinos, por aí vai. Todo tipo de literatura você encontra na Bíblia. Foi escrita em 3 línguas diferentes: grego, hebraico e uma pequena parte, uma pequena porção em aramaico, por 40 autores diferentes. A maioria deles jamais se conheceram porque viveram em épocas diferentes, em 3 continentes diferentes. Nós temos porções da Bíblia escritas na Ásia, outras na África, continente africano. O Egito faz parte do continente africano, por exemplo. A Ásia e a Europa, 3 continentes diferentes. Seu processo de compilação durou cerca de 1.600 anos, ou seja, o primeiro livro, Gênesis, está distante do último livro, Apocalipse, um intervalo de 1.600 anos. Os autores, entre eles nós tivemos, por exemplo, reis, agricultores, pastores de ovelha, generais, pescadores, estadistas, sacerdotes, coletor de impostos, doutor. Alguns eram ricos, alguns eram pobres, alguns citadinos, camponeses, tocando assim todas as experiências dos homens. Irmão, para pensar sobre isso. 1.600 anos de intervalo, todo tipo de literatura, vários tipos de
pessoas que Deus se utilizou para escrever, a maioria jamais se conheceu, vivendo em épocas diferentes, em lugares diferentes, realidade diferente, continente diferente, e apesar de tudo isso, não há uma única contradição em todo o texto sagrado. Ainda que alguns queiram dizer que haja, mas na verdade não há. Não há qualquer contradição na Bíblia. Pessoas que jamais se conheceram, vivendo em épocas que não se conheciam, falando idiomas diferentes, mas este texto único, porque o autor da Bíblia é um só. Os escritores, quase 40, mas autor, um só. O autor da Bíblia é Deus. Por isso não há qualquer incoerência, por isso não há qualquer contradição, porque Deus é o autor da Bíblia. Isso vale um glória a Deus. Você não paga mais caro a mensalidade por dar glória a Deus não, tá? Tem gente que fica meio assustado. Se eu der glória a Deus, eu acho que depois eu vou pagar mais caro por isso. Então eu vou ficar meio contido aqui. Não precisa não. Pode se alegrar, porque é motivo de nós nos alegrarmos. Isso é um milagre, irmão, extraordinário, para que a nós chegasse o livro que nos faz conhecer mais a pessoa bendita do Senhor nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que com nós habita. Então é motivo realmente de adorarmos a Deus pela sua palavra. Finalmente, visto que está mais do que evidenciada a autoridade das Escrituras, todos os homens devem se esforçar por conhecê-la. O mais sábio fará tudo o que puder para estabelecer a sua vida naquela revelação pela qual ele vai ser julgado no fim do mundo. Irmão, isso é questão de sabedoria. Se eu sei que no final da história eu serei julgado por essa Constituição, eu serei julgado por esse livro, é sábio procurar conhecê-lo, entendê-lo, aprender mais dele, se aprofundar e, mais do que isso, se enquadrar, viver em conformidade com ele, porque no final das contas é esse livro que me julgará, me condenará ou me absolverá. É este livro. Então é imprudência, é insanidade alguém viver a sua vida descredibilizando o livro de Deus. Porque a revelação que Deus nos entregou é baseado nessa revelação que nós seremos julgados. Então nós precisamos nos ocupar de estudar esse livro, nos aplicar no conhecimento do mesmo, porque ele nos dará sucesso espiritual, crescimento espiritual. Então precisamos nos ater à revelação deste livro. Encerramos aqui este capítulo. Vamos ao próximo, falar da inspiração. E depois que falarmos no capítulo 4, a inspiração, então teremos aí o nosso intervalo. Vamos lá, página 18. A inspiração das Sagradas Escrituras. Segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E o versículo de número 16 está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O domínio absoluto da Bíblia sobre nossas vidas é baseado em nossa convicção de que este livro não contém a palavra de Deus. Essa expressão aqui é uma expressão da teologia liberal. E às vezes, infelizmente, alguns crentes, de forma inadvertida, usam essa expressão. Mas essa expressão é uma expressão herética, viu? A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Faz alguma diferença? Irmão, faz toda a diferença. Se eu digo que ela contém, de alguma maneira isso implica dizer que algumas partes da Bíblia, em algumas partes da Bíblia, a palavra de Deus está contida, em outras partes não. Quando eu falo de isso aqui é até aula de matemática, tá? Aquela história lá do contém, está contido. Eu sei que eu lembrei um passado aí que você gostaria de apagar da sua memória, né? Aquelas recuperação, né? Aqueles estudos madrugada dentro. Mas enfim, contém, isso é uma parte. Quando você diz que a Bíblia contém, uma parte é a palavra de Deus, mas nem tudo.
Quando você diz a Bíblia é, você está dizendo toda ela é a palavra de Deus. Então cuidado, essa expressão a Bíblia contém, isso é heresia, isso é coisa de teologia liberal, que é assunto que a gente também vai falar daqui a pouco. Vamos bater um pouquinho mais na teologia liberal aí. Então, o domínio absoluto da Bíblia sobre nossas vidas é baseado em nossa convicção de que este livro não contém a palavra de Deus, mas que é a palavra de Deus. A grande diferença entre a Bíblia e os demais livros é sem dúvida a sua inspiração. Seguem-se duas definições da palavra inspiração. Vamos a ela. Vamos falar. Então, não diga mais isso, hein, se alguma vez diz que a Bíblia contém. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Conter por conter, até esse livro que está aqui, o meu livro, contém a palavra de Deus, mas não é. Mas de vez em quando eu cito um versículo, cito outro. Então contém a palavra de Deus, mas o meu livro não é a palavra de Deus. O livro da Ellen White contém, e até em alguns casos distorce. Ellen White é fundadora aí do Adventismo do Sétimo Dia. O livro dos Mormons contém, mas não é. O livro na verdade, da tradição da Igreja Católica contém, mas não é. Então cuidado, tá? Isso é importante, eu vou bater nessa tecla. Não diga que a Bíblia contém, diga que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos falar agora da definição, da inspiração. Primeira definição, definição etimológica. Quem já ouviu falar essa expressão aí? Etimologia, está ali no slide. Você sabe o que significa etimologia? Eu estou falando aqui agora de definição etimológica. Então, quando eu falo definição etimológica, eu estou falando de etimologia. Isso é bom você anotar aí, ou tirar foto, ou anotar. Por quê? Porque hoje ainda é a segunda aula do curso teológico, e até a última aula você vai ouvir direto. Já tem alguém me mostrando ali do ano passado que ele anotou lá, no ano passado. E se ele fizer o curso de novo daqui a 2 anos, vai ter de novo isso aí. Isso é importante. Etimologia, o que é? Etimologia é a parte da gramática que tem a ver com a língua, tá? Nosso caso aqui é a língua portuguesa. Então, etimologia é a parte da gramática que estuda a história ou origem das palavras e da explicação dos significados das palavras. Então, quando eu digo etimologicamente, vamos fazer um estudo etimológico da palavra tal, eu estou falando que a gente vai estudar a origem da palavra, como ela nasceu, qual foi a primeira vez que ela foi utilizada, quais eram os significados que originalmente ela tinha, ela sofreu mudança de significado ao longo da história, ela sofre mudança de significado quando ela é traduzida para outros idiomas. Por isso que às vezes a gente vai lá, vamos lá no original grego, vamos ver o seu significado etimológico lá no grego, lá na origem, lá quando ela foi escrita, como ela foi entendida pelo seu leitor ou pelo seu ouvinte primário, para a gente entendê-la hoje aqui 20, 21 séculos depois. Então é importante entender isso daqui, a etimologia. Então estou falando de inspiração, primeira definição que nós daremos da palavra inspiração é a definição etimológica. Vamos ver o seu significado original. Está aqui, Inspiração vem desta palavra grega aqui, Aqui em cima escrito em grego. Aqui embaixo, uma outra palavra que a gente usa bastante aqui na teologia. Alguns sabem o significado, outros não. Você está na sala de aula para aprender, então hoje vai ouvir sobre transliteração. Quem já ouviu falar? Já ouviu essa expressão? Transliterar ou transliteração. Nunca ouviram falar? Então vão ouvir sempre, continuamente. Nós temos aqui as letras do alfabeto grego. Isso aqui é um teta, um eta, um omicron, um pi. Se lembra lá da matemática, né? Um ni, por aí vai. Um sigma, um tau, sigma final. Isso aqui, o sigma, quando você usa no meio da palavra, ele é assim. Quando você coloca no final da palavra, ele é assim. Então, isso aqui são as letras do alfabeto grego. Aí eu vou transliterar. O que é isso? Eu vou pegar as letras no alfabeto grego e vou transformá-las em gregas do nosso alfabeto, que é o alfabeto latino. Nós usamos as letras
originárias do alfabeto latino. Então, esse teta aqui, ele corresponde ao TH, esse eta ao E, o omicron ao O, o pi para nós corresponde ao P. Esse daqui você diria é o V, né? Mas é um N, é um Ni. E assim sucessivamente. Esse também parece um V, translitera-se como U. O sigma é o S, teta mais uma vez aqui, T. Então aqui eu fiz a transliteração. Eu peguei as letras no seu alfabeto original, o grego, coloquei nas letras do alfabeto latino e agora eu vou traduzir. Então é diferente. Transliterar é uma coisa, traduzir é outra. Primeiro a gente faz a transliteração, depois a gente faz a tradução. Pneustos. Tel é Deus. Pneustos, soprado, inspirado, né? De inspirar. Quando a gente inspira e depois expira, inspira, respira, expira. Então, inspirar é você colocar o ar para dentro, os pulmões. Então está aqui, ó, inspirado por Deus, teopneustos. Inspiração é a supervisão de Deus sobre os autores humanos da Bíblia, de modo que ao usarem suas próprias personalidades e estilos, redigiram e registraram sem erro as palavras da revelação de Deus ao homem. Isso daí já é a outra definição, não é? Definição teológica. Estamos aí na página 18, falamos da definição etimológica, vamos agora à teológica. Inspiração, teologicamente falando, é o quê? É a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em português, a palavra inspirar é originária do verbo latino inspirare, que significa introduzir ar nos pulmões. É um processo fisiológico tão necessário à vida que a mantém em pleno funcionamento. É algo automático, independente da nossa vontade. Basta estarmos vivos para que o ar nos entre pela boca ou pelas narinas e nos chegue até os pulmões. Alguém seria capaz de me responder quantas vezes você inspirou ar para os seus pulmões hoje? Você nem se deu conta disso, só está pensando nisso agora porque eu te falei. É algo tão natural, tão automático que a gente não para pensar sobre. E assim acontecia com os autores sagrados quando eles estavam sendo usados por Deus. Era algo que acontecia assim de uma forma natural e espontânea. E em alguns casos eles se davam conta de que estavam sendo usados por Deus. Em outros casos nem se davam conta de que assim estava procedendo ou de que isso estava acontecendo. Eles estavam sendo instrumento nas mãos de Deus para redigirem um texto sagrado. Assim também ocorreu com os santos profetas e apóstolos usados para escrever a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo insuflou-lhes a palavra de Deus de tal forma que foram eles impulsionados a registrar os arcanos e desígnios divinos de maneira sobrenatural, inerrante, infalível e singular. Nenhum outro livro foi inspirado dessa forma. Foi um milagre que se deu na área do conhecimento humano e nunca mais se repetiu. As Escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua iniciação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensinava ou ensina. Veja aqui Paulo falando na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, de certa forma demonstra aqui que Paulo tinha consciência de que o que ele estava falando era inspirado pelo Espírito Santo. Vou dar outros exemplos aqui na sequência. Os próprios autores sagrados tinham consciência da qualidade inspirada dos escritos que compunham a palavra de Deus, conforme demonstram expressões tais como: o próprio Davi disse pelo Espírito Santo,
Marcos está lá narrando, falando sobre isso, né, que Davi disse pelo Espírito. Então ele está reconhecendo a inspiração, né, pelo Espírito Santo nas palavras de Davi. Segundo Samuel, o Espírito do Senhor falou por mim. Atos 1,16. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Aqui é Pedro falando e atribuindo a Davi inspiração divina. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, expressão do final do livro de Atos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, o autor da epístola aos Hebreus, citando aqui um texto lá do livro dos Salmos. E também o Espírito nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei, mais uma vez o autor aos Hebreus. Sendo assim, sejam quais forem os escritores, Moisés, Davi, Lucas, Paulo, ou mesmo um autor que seja desconhecido nosso, como o autor aos Hebreus, escreveram eles inspirados pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu já vou falar na sequência aí os modos de inspiração, algumas formas de inspiração que nós temos aqui sugeridas, e nós vamos chegar aí a um consenso de qual delas teria sido de fato, quais delas de fato ocorreram no ato em que a Bíblia foi sendo produzida. Mas antes eu quero trazer, para a gente quebrar um pouquinho aqui, eu quero trazer uma advertência e depois uma curiosidade. Primeira advertência: cuidado, em letras garrafais aqui vermelha. Cuidado com o quê? Cuidado com livros escritos por pessoas que teriam vivenciado experiências sobrenaturais, e reivindicam aos seus escritos a autoridade semelhante à da palavra de Deus. Cuidado. De vez em quando você encontra aí um livro ou outro escrito por alguém que supostamente teria sido arrebatado ao céu, ao inferno, e aí volta registrando o que ele viu, o que ouviu lá no céu ou lá no inferno, e exige que o seu livro escrito, baseado nessa suposta experiência, tenha o mesmo peso de autoridade que a Bíblia Sagrada. Cuidado, veja bem, eu não estou aqui dizendo que essas experiências não podem acontecer, mas tais experiências são passíveis da minha, da sua e da nossa dúvida. É sábio duvidar, a gente não pode acreditar em tudo. Chega aqui, irmão, eu fui lá no céu, hoje de manhã, de tarde dei uma passada no inferno, e aí começa, e você, meu Deus, aceita tudo. Não, peraí. Algumas vezes até contando coisas que contradiz a Bíblia, a gente vê por aí. E detalhe, né, falando sobre isso aqui, eu trouxe, por exemplo, o livro de Mórmon, o Grande Conflito, mas quando a gente fala de experiências ao céu e inferno, existem aí livros escritos, me fugiu agora o nome da autora, ela escreveu um livro, a Divina, ela que escreveu, mas ela diz assim, o título do livro, A Divina Revelação do Céu. Não é humana não, foi ela que escreveu, mas ela diz, A Divina Revelação do Céu. E depois ela escreveu um outro livro, A Divina Revelação do Inferno. Pasmem os senhores que estão aqui me ouvindo ou de repente me assistindo pelo vídeo. A Divina Revelação do Inferno vendeu quase 30 vezes mais do que a Divina Revelação do Céu. De tal forma que ela foi obrigada a escrever A Divina Revelação do Inferno, parte 2. Estava dando dinheiro o negócio. Irmão, vocês não sabem, teve coisa lá que eu não contei, vou contar no 2. Né? Jogada de marketing, eu sei como é que funciona. Ninguém está interessado em saber das divinas, entre aspas, revelações do céu. O pessoal queria saber das divinas revelações do inferno. Agora, olha a ousadia, ela intitular o livro como Divina Revelação. Isso é exigir autoridade divina para um livro que ela escreveu baseada em supostas
Como é que é? Mary Baxter, Mary Baxter, isso mesmo, Mary Baxter. Você vai comprar o livro? Depois você me conta o que está escrito lá. Eu não gastei meu dinheiro com isso. O livro de Mormon, olha aí na capa, o Outro Testamento de Jesus Cristo. Já tem, né, o Testamento de Jesus Cristo, mas ele escreveu outro, tá? Que você não conhece, ele conhece. O Grande Conflito, Ellen Goldwhite. Se você é ouvinte da Novo Tempo, você sabe que quando chega a hora das mensagens lá, ele fala uma vez a Bíblia, duas vezes o Grande Conflito, aí fala a Bíblia, Patriarcas e Profetas, aí vai falando dos livros da Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite, um pouquinho da Bíblia e os livros dela, um pouquinho da Bíblia e os livros dela. Porque ela exigiu para os livros dela a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. Em alguns casos a Bíblia fica de lado, ou o texto é só lido para dar uma roupagem ali de bíblico, mas o que conta mesmo lá dentro da instituição são os escritos da sua profetisa Ellen Goldwhite, que às vezes eles falam L.G. White, G, né, é abreviação, Ellen G. White. Então, cuidado aí com esses livros. Advertência e a curiosidade. Curiosidade. Aliás, mais do que uma curiosidade, isso daqui é algo para você aprender e fazer certo. Quem já faz certo, continue fazendo certo. Quem até hoje não fazia certo porque não sabia, a partir de hoje fará porque vai aprender. Você sabia que todos os escritos do Antigo Testamento, que contém primeiro e segundo, ou primeiro e segundo, são sempre pronunciados no masculino? Já os escritos do Novo Testamento que contém, no caso do Novo, temos aí até a terceira, primeira, segunda e terceira, são sempre pronunciados no feminino? Você sabia disso? Quem sabia? A maioria não sabia. Quando você fala de um livro do Antigo Testamento, que tem primeiro e segundo, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, sempre no masculino. Se você vai lá para o Novo Testamento, primeira aos Coríntios, segundo, aliás, já até coloquei aqui, né, o exemplo, primeiro Samuel, segundo Reis, primeiro Crônicas, sempre no masculino. Então nunca diga, abra sua Bíblia em primeira Reis, abra aí na segunda Crônicas. Não, sempre masculino. E no Novo Testamento, primeira aos Coríntios, segunda a Timóteo, terceira de João, não há João, não é o destinatário, é o autor. Então, terceira de João, sempre no feminino. Nunca mais esqueça isso. Sempre diga errado, corretamente, né? Sempre diga corretamente quando tiver oportunidade de falar. Por que disso? A resposta é simples, para você nunca esquecer. É porque os escritos do Antigo Testamento são livros, enquanto os escritos do Novo Testamento são epístolas, são cartas. E aí, irmão Márcio, não entendi ainda. Então vamos lá. Quando falamos de forma resumida, abreviada, apenas omitimos o nome livro ou epístola. Veja só. Quando você fala primeiro Reis, você está apenas abreviando, porque o certo é primeiro livro dos reis. Mas você resolveu abreviar, subtrair a expressão livro dos. Se você abrir na sua Bíblia, está assim: primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Mas você vai falar abreviado, vai subtrair a expressão livro de ou livro do, mas você permanece no masculino. Primeiro Reis, primeiro Crônicas, primeiro Samuel, ou segundo Samuel. Você só está subtraindo a expressão que eu coloquei aqui entre parênteses. Quando trata-se do Novo Testamento, você está subtraindo a expressão epístola, carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas você vai resumir, você vai subtrair epístola de Paulo, mas você precisa manter a expressão no feminino. Primeira
aos Coríntios, ou 1 Coríntios, 2 de João, 2 de Pedro, porque no caso é o autor e não o destinatário da missiva, epístola, carta, a mesma coisa. Então, fica aí esse aprendizado. A próxima vez que for falar de livro que tenha primeiro ou segundo, no masculino. Próxima vez que for falar de epístola que tenha primeira, segunda ou terceira, sempre no feminino. Vamos lá, para a gente fechar essa primeira parte da aula e irmos ao intervalo, ficou restando falar sobre os modos de inspiração. Uma vez aceito o testemunho que as Escrituras dão acerca de si mesma, fica mais que clara a sua divina inspiração à medida que os autores humanos da Bíblia a compunham. O próprio Deus dava mostras de comunicação, e posto que na maioria dos casos a Bíblia não revela a forma de sua inspiração, várias teorias têm surgido a respeito. Consideraremos aqui 5 opiniões básicas de forma resumida. Eu vou até ler aqui pelos slides, nem vou usar aí o material para a gente resumir. Que a Bíblia é inspirada, eu e você cremos, eu e você sabemos. A pergunta que aqui está posta é: como se deu essa inspiração, o processo de inspiração? Então está colocado aí 5 hipóteses para a maneira como a inspiração divina ocorreu. Nós vamos ler essas 5 hipóteses e eu já te adianto que algumas delas não faz sentido e outras sim. A primeira é chamada de intuição natural. É uma hipótese para a inspiração divina. Na hipótese da intuição natural, esta hipótese afirma que a inspiração é uma simples perspicácia natural do autor humano em assuntos espirituais, ou seja, quase não há intervenção divina. O que esta hipótese defende? As pessoas que foram usadas por Deus para escrever o texto inspirado, elas já tinham uma inclinação para as coisas espirituais, elas já tinham um feeling, em inglês, uma perspicácia para as coisas espirituais, quase não sendo necessário intervenção divina. Esta é a primeira hipótese. Depois nós consideraremos se ela é ou não plausível. A segunda hipótese é a chamada iluminação especial. Já esta hipótese afirma que a inspiração é uma mera intensificação das percepções religiosas que todos os cristãos têm em comum. Ou seja, os autores já possuíam esta percepção religiosa, mas apenas foram submetidos a uma intensificação, uma maximização, uma dinamização desta percepção, a expressão aqui, dessa percepção religiosa. Esta é a segunda hipótese. A terceira, chamada de orientação dinâmica. A orientação dinâmica afirma que a inspiração é a orientação especial do Espírito Santo para garantir toda a verdade divina que trata as matérias de fé e viver piedoso. Essa é a terceira. Ou seja, o Espírito Santo estava orientando de forma especial, de modo a garantir, a autenticar que tudo aquilo que tivesse, tudo aquilo que dissesse respeito às questões de verdade divina, que trata de matéria de fé e viver piedoso, fosse de fato coerente, verdadeiro, legítimo. Quarta hipótese é a chamada plenária verbal. Esta afirma que a inspiração é uma combinação entre a expressão natural dos escritores e orientações especiais de seus escritos, estes, no caso, aí, concedidos pelo Espírito Santo. E a quinta e última hipótese é o chamado ditado divino. O que é o ditado divino? O ditado divino seria a inspiração, ou a forma de inspiração,
em que há uma superintendência infalível das palavras divinas à medida que o Espírito Santo as ditava, palavra por palavra, letra por letra, e ditando aos escritores bíblicos. Bom, quais são os conceitos aí que nós poderemos aceitar, que a maioria aceita como sendo hipóteses verdadeiras, plausíveis? Já está aí, a terceira e a quarta, que são orientação dinâmica e plenária verbal. Não houve a iluminação especial ou ditado, não, houve uma orientação que acontecia de forma dinâmica e o Espírito Santo se encarregava, quando fala plenária verbal, é o pleno do texto, de que o pleno do texto estivesse em concordância com aquilo que de fato Deus queria comunicar. Então os conceitos, tanto um quanto o outro, eles admitem a obra do Espírito Santo e também as diferenças de estilo dos escritores. O escritor que era polido, que era culto, que tinha um estudo elevado, ele escrevia um texto de forma polida. O outro autor que não tinha muito conhecimento cultural, ele já escrevia de forma mais simples. E o Espírito Santo usava tanto um quanto o outro, dentro da sua capacidade intelectual, dentro da sua capacidade cultural, apenas orientando de forma dinâmica e cuidando para que tudo aquilo que estava sendo escrito estivesse em concordância com o que de fato Deus queria transmitir. Então essas são as formas de inspiração das Sagradas Escrituras que a igreja admite, que a igreja aceita, que a igreja entende e, por fim, nós assim aceitamos também. Para ir para o intervalo, uma bênção aqui. A gente já falou bastante grego, agora falar um pouquinho de hebraico. Baruch Shem Kevod Maulukot Leolam Vaed. O que significa? Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. E agora você pode se dirigir ali, porque tem uns mistérios diferentes hoje, acho que você vai gostar, hein? Nosso lanche, nosso intervalo. Renan, os demais, pastor Renan que estão chegando aí, não fique avexado não, fique intimidado não. Temos nosso momento do intervalo, lanche. Vão lá, daqui a 15 minutos, quando for exatamente 21 horas, eu chamo vocês para retornarmos e falarmos do 5º capítulo hoje. Então vamos lá, vamos retornar e vamos falar, capítulo 5, página 23, a inerrância das Sagradas Escrituras. Os irmãos entendem que neste livro, que nós estamos tratando de bibliologia, todo ele nós naturalmente trataremos o que é pertinente à Bíblia. Porque depois os demais livros nós vamos discorrer sobre a doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia e assim sucessivamente. E todas essas demais doutrinas, elas estão baseadas na Bíblia. Por isso eu sempre começo com a bibliologia, porque para a gente entender esses detalhes que dão toda a credibilidade e dão toda a base de sustentação às demais doutrinas que estudaremos, visto que todas as doutrinas, o próprio termo diz bíblicas, as doutrinas bíblicas estão baseadas na Bíblia. Então a gente sempre começa com a bibliologia. E aí esses assuntos, inerrância, que a gente vai falar agora, como acabamos de falar, inspiração, vamos falar também de infalibilidade, é para nos dar essa base, essa raiz, para depois prosseguirmos com as demais doutrinas. Então, o Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No texto do Salmo 19, verso 7, temos uma referência direta à confiabilidade absoluta, completa e total das Sagradas Escrituras, as quais constituem a Bíblia. A palavra de Deus é perfeita em sua exatidão e segura em sua confiabilidade. Geralmente, dois termos são usados para descrever estas características da palavra de Deus. Primeiro é a inerrância. Inerrância significa que, nos originais de cada manuscrito produzido pelo respectivo autor de cada livro da Bíblia, não haveria erro ou quaisquer vestígio de erro.
Olha, inerrância significa que nos originais de cada manuscrito. Então, a inerrância se aplica aos originais. Além disso, a excelência da proteção do Espírito Santo sobre as Escrituras através dos séculos tem assegurado que as cópias das gerações passadas que chegaram às nossas mãos são essencialmente as mesmas. Ou seja, na essência, elas são exatamente as mesmas que as originais, pois a doutrina da inerrância ela é aplicada aos originais. E a gente tem cópias, e cópias das cópias das cópias das cópias, e ainda traduzida de outro idioma. Mas o Espírito Santo tem assegurado que mesmo as cópias das cópias que chegam até nós, elas mantêm na essência, o mesmo que nos originais. Existe algumas diferenças? Existe. É um assunto delicado, é um assunto melindroso, e a gente vai falar dele aqui. Por exemplo, eu, como você, estava lendo a Bíblia hoje, na nossa leitura, e na minha Bíblia, eu encontrei um erro de escrita. Aí já foi um erro gráfico. A da gráfica que produziu a palavra que estava escrita ali estava errada. Ué, mas estava erro na Bíblia? Não, isso foi o erro aqui da gráfica aqui no Brasil, quando imprimiu. Isso acontece. Isso não vi só nessa Bíblia. Eu já vi em outras. A Bíblia King James, quando eu comprei, encontrei alguns erros nela. Erro gráfico também. Mas que infelizmente comprometeu, quando eu li, comprometeu até o conteúdo que estava escrito ali. Porque trocou nome de pessoa. Trocou o nome no seu lugar na história. Isso é sério, mas é um erro gráfico. Mas existe. E eu vou mostrar daqui a pouco aqui alguns para você. Mas na essência, esses erros que eu estou te falando são periféricos. Um erro de uma palavra, uma letra fora do lugar, um número que não bateu. São erros porque as cópias das cópias das cópias, as traduções, as gráficas, enfim, os direitos autorais, um é da Sociedade Bíblica do Brasil, outro é da Central Gospel, que tem um contrato com a editora americana, que por sua vez fechou. Enfim, tem muitas coisas envolvidas por trás, mas o material que nós temos em mãos, a Bíblia, na sua essência, ela corresponde, poderia dizer aqui integralmente, o conteúdo do original. Mas, volto a dizer, a doutrina da inerrância ela é aplicada aos originais. Além disso, a excelência da proteção do Espírito Santo sobre as Escrituras através do céu tem assegurado que as cópias das gerações passadas que chegaram às nossas mãos são essencialmente as mesmas. Até mesmo os críticos literários que revelam não ter fé na veracidade da Bíblia atestam que ela é, dentre todos os livros que nos foram transmitidos da antiguidade, o mais completamente fidedigno em vista de sua real inalterabilidade e de sua acurada confiabilidade. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui uns detalhezinhos para você, então, começar a te assustar. A inerrância das Sagradas Escrituras, já lemos esse texto, no texto do Salmo, aliás, aqui já lemos, inerrância e infalibilidade. A doutrina da inerrância aplica-se ao texto original, porém, pela atuação do Espírito Santo através dos séculos, já falei sobre isso daqui, destaque para essência, seu caráter inerrante. Vamos ver exemplo de possível erro de copista. Pega a sua Bíblia aí, me ajude aí, com a sua Bíblia na mão. Você vai abrir em dois textos. O primeiro dele é 2 Samuel e a outra é 1 Crônicas. Você ensina certo e faz errado, né? 2 Samuel e 1 Crônicas, né? Sempre no masculino, no Antigo Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Segundo Samuel 24, 9. Está escrito assim: E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá
eram 500 mil homens. Bom, lembrando o episódio, Davi pede ao seu general Joabe que faça um censo do povo. Joabe tenta se opor, Davi insiste, ele vai, traz a contagem, e depois, como consequência dessa atitude vaidosa de Davi, Deus então vai deixar ele escolher entre 3 julgamentos que deveriam vir sobre ele. Então é esse o contexto. E nós temos aqui a contagem. Detalhe, o segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crônicas, onde nós leremos, eles contam o mesmo episódio. Segundo Samuel e primeiro livro das Crônicas. Eu vou repetir o que está aqui. Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel, guarde esse número, 800 mil homens, e em Judá, 500 mil homens. 800 mil em Israel, 500 mil em Judá. Primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 21, e o versículo 5, como disse, trata-se do mesmo episódio. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens. E agora? O que houve, Joabe? O que você arrumou aqui, Joabe? Que aqui era 800 mil e 500 mil, e aqui virou 1.100.000, e o outro que era 500 mil virou 470 mil. Silêncio, né? Segundo Samuel, ainda é o mesmo contexto. O 24, está lá, não é? 24, agora os versículos 11, não, versículo 13, 24, 13. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lo saber e disse-lhe: queres, aí é o juízo que eu te falei, que, primeiro, 7 anos de fome te venham, ou que por 3 meses fuja de diante do teu inimigo e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então escolhe aí, Davi: 7 anos de fome, 3 meses de fuga, ou 3 dias de peste. 733, 733, 733. Primeiro Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 11 e 12. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, 3 meses te consuma diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias. Bom, lá era 733, aqui é 333. Diga. Isso já é erro gráfico. É erro gráfico. Isso é erro gráfico. A gente não se atém a esses detalhes porque você não... Mas eu, estudando a Bíblia, eu encontro vários erros gráficos. Isso é sério. Mas o que eu estou dizendo, isso é coisa periférica. Alguém vai deixar de ir para o céu porque no lugar de 733 era 333? Meu Deus, agora comprometeu. Como é que eu vou ser salvo? Implica em salvação, perda de salvação, alcance, graça, misericórdia? Não. Mas também não somos aqui agora ficar tapando o sol com a peneira e dizer que não existem essas falhas. Mas inerrância, infalibilidade estão aplicadas aos originais. E nas cópias? E as cópias das cópias? Irmão, a maioria das nossas Bíblias, por exemplo, o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Do hebraico, os copistas eles vão repetindo o texto original para poder que eles fiquem... porque não tem nenhum material. Por exemplo, quando Moisés escreveu o Gênesis, 1400 e tantos anos antes de Cristo, um material que ele escreveu lá, ter ainda hoje, não existe. Não existe nenhum original. Nenhum. Nem do Novo Testamento original, escrito pela mão do autor, nenhum. Como é que você fazia para manter aquilo? Quando começava a defasar o original, os copistas, quem é o copista? O que faz a cópia. Copiava.
Então você tinha agora uma nova cópia do original íntegro. Quando aquele estava se deteriorando, copiar. Estamos falando de uma época que não existia imprensa, irmão, não existia xerox, não existia scanner, não existia print. Cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Agora não, você tem no celular, tem no tablet, tem no computador, tem a xerox, tem print, tem tudo isso. Depois que foi inventada a imprensa por Gutenberg, né, junto ali com a reforma protestante, agora é fácil. Mas antigamente, não. Aqui, ó. Olha um modelo que eu te apresentei de um original, que vai ter que ser copiado. Como é que você faz para preencher essa lacuna aqui, ó? Complicado. Veja bem, nós temos no alfabeto hebraico, as letras representam números. E a letra, essa letra aqui, ó, daqui a pouco eu vou ampliar, tá meio distante, você não vai conseguir ver, mas essa letra é o Zain. Zain. A maioria das Bíblias, para você ter acesso a essa letra, a maioria das Bíblias, no Salmo de número 119, que é um acróstico, o Salmo 119 tem 172 versos, mas a cada grupo de 8 versos recomeça uma nova parte. Então você tem 8. Os primeiros 8 versos correspondem à primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. O segundo, Beit. Terceiro, Gimel. Quarto, Dalet. E assim vai. Então você vai ter, a maioria das Bíblias tem isso lá, e você vai encontrar essas letras do alfabeto hebraico. Ou no acróstico, por exemplo, do capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, você tem lá também o acróstico. Capítulo 1 são 22 letras, 22 capítulos, capítulo 2, 22 capítulos, capítulo 3, 66, porque triplica o acróstico, capítulo 4, 22, capítulo 5, 22. Cada um dos versos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Isso é poesia. A gente vai estudar isso mais lá na frente. Então você tem essas letras na sua Bíblia, estou te dando aqui para identificar. E essa letra aqui, a Zain, ela corresponde ao número 7. E a letra Vav corresponde ao número 3. Perceba que facilmente pode ser confundida uma pela outra. Vou ampliar aqui para você ver, ó. Essa aqui é o Zain. Essa aqui é o Vav. O Zain é o 7. O Vav é o 3. Então um copista que está diante dessa letra e tem que colocar lá, será que é o 7 ou o 3? E você está fazendo a cópia de uma cópia de uma cópia que foi deteriorada pelo tempo. Pode-se haver o erro na hora da cópia. Mas eu volto a dizer, não afeta a essência da Escritura, absolutamente nada. Mas a gente não pode ser também utópico aqui, dizer que não existe, não há. Eu repito o que disse no início, não há contradição na Bíblia, não há, em questão de na matéria de fé, prática, na questão doutrinária, teológica, absolutamente nenhuma. Mas esses pequenos detalhes, que 99% da cristandade vai morrer sem saber que existe, mas eles existem. Eles existem. Mas você não precisa perder seu sono por causa deles, não. Porque apesar disso, a Bíblia continua inerrante e infalível. Vamos falar de infalibilidade, então. Infalibilidade refere-se ao fato de que a Bíblia é infalível, como guia absoluto confiável, tanto para a nossa fé, como para a nossa prática. Isso é assim porque Deus é verdadeiro, porque a sua palavra revela a sua verdade, e porque Deus não pode mentir. Afinal, o que é a inerrância bíblica? Por que ela é tão importante para a nossa fé? Porque sem essa doutrina, as Sagradas Escrituras perdem toda a razão de ser. A melhor maneira de compreender uma doutrina é buscar-lhe uma definição adequada. Sua conceituação a partir daí torna-se mais fácil e não pecará pela falta de clareza e objetividade. Vejamos, pois, de que forma haveremos de definir a doutrina da inerrância bíblica. Primeira definição, etimológica. Vamos ver a origem da palavra inerrância. Esta palavra vem do vocábulo latino inerrantia e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro, infalível. Definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erro por serem inspirada, infalível
e completa palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Sua inerrância é plena e absoluta, isenta de erros doutrinários, culturais, científicos. Inspira-nos ela confiança plena em todo o seu conteúdo. Então a Bíblia é inerrante, ela é infalível. Está aqui, já falamos aqui dessas definições. Vamos falar agora do grande debate do século passado, que girou justamente em torno da inerrância bíblica. Um grande debate no meio acadêmico teológico. Isso gerado por conta da ascensão da teologia liberal. Vou falar sobre isso aqui agora. Foi exatamente em torno da inerrância bíblica que girou a maior controvérsia teológica do século XX. Até então, tinha-se como pressuposto básico que a Bíblia, como a inspirada palavra de Deus, era absolutamente inerrante, tanto no que concerne à doutrina, como no que tange às informações geográficas, históricas e científicas. Nenhum teólogo cristão ousava colocar em dúvida a inerrância da palavra de Deus. Se na comunidade cristã, quer católica, quer protestante, ninguém se atrevia a questionar a inerrância das Sagradas Escrituras, os filósofos seculares vinham desde o iluminismo lançando não poucas dúvidas sobre a integridade da doutrina e das informações contidas na Bíblia. Toda essa discussão veio se acirrar com o advento da chamada teologia liberal, que, embora tenha nascido no século XVIII, veio a ganhar corpo no século passado. De repente, o que parecia inconcebível já era discutido abertamente no mundo acadêmico. Do que eu estou falando? De lançar dúvidas sobre a inerrância bíblica. Afinal, a Bíblia é ou não é a inerrante palavra de Deus? Se a inerrância era posta em dúvida, por que ficaria intocada a sua inspiração verbal e plenária? Bom, se a inerrância bíblica ela ruir, se a gente colocar em xeque a inerrância bíblica, toda a Bíblia ela é posta em xeque. Se a gente começa a admitir que pode haver erros, falhas, equívocos na Bíblia. Então, essa doutrina da inerrância bíblica, ela é fundamental para sustentar todas as demais doutrinas. Porque se a gente começar a acreditar na possibilidade de errância, de falhas, de equívocos, então, como é que eu posso garantir que não há equívoco também na parte que tange a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da expiação, e por aí vai. Então, as demais doutrinas bíblicas, elas estão fundamentadas na doutrina da inerrância. Mas a famigerada teologia liberal, vou falar agora um pouquinho sobre ela, começou a dificultar o trabalho ortodoxo. E a gente vai falar também sobre ortodoxia já já. Teologia liberal. Seu objetivo é extirpar da Bíblia todo o elemento sobrenatural, submetendo as Escrituras ao crivo da crítica científica e humanista. O principal instrumento do liberalismo teológico não é a revelação, é a especulação. Trata-se de uma abordagem meramente filosófica da palavra de Deus. E aí começaram a surgir as dúvidas sobre alguns milagres, começaram a colocar em xeque e tentar explicar de forma natural. Teria mesmo o Mar Vermelho aberto? Ou não teria havido, ou teria havido de repente uma baixa de maré para que o povo pudesse atravessar? Começaram a lançar esse tipo de dúvida. Teria mesmo, por exemplo, Jesus andado sobre as águas? Ou teria acontecido um fenômeno de frio intenso na região da Galileia, a ponto do mar ter ficado congelado e Jesus ter passado andando sobre aquela camada fina de gelo que estava sobre a água? Esse tipo de pergunta começou a ser lançada. Mas claro, as perguntas que eu coloquei aqui, elas chegam a ser cômicas. Parece que não, mas chega a ser cômica. Porque se a gente admitir
que o mar não se abriu, mas que a maré na verdade baixou para o povo de Israel passar, aí depois como é que a gente explica Faraó e seu exército morrendo afogado com água na canela? Aí complica, né? Não, Jesus não andou sobre o mar, congelou. E o barco estava fazendo o que em cima do gelo, atravessando para o outro lado? Não tem como querer retirar o elemento sobrenatural da Bíblia e querer explicar de forma racional. Não, temos que aceitar a sobrenaturalidade das Escrituras, porque o Deus da Bíblia é o Deus do sobrenatural. É o Deus que não conhece impossível. Foi perguntado no livro do Gênesis, lá no começo, haveria coisa alguma impossível ao Senhor? Isso, perguntou há 3.000 e tantos anos atrás, até hoje ninguém respondeu. E não tem resposta mesmo, não existe nada impossível. Então, nós temos que admitir que a Bíblia, as suas colocações, que por mais extravagantes que possam parecer, um homem ser engolido por um grande peixe, nele permanecer vivo por 3 dias e depois ser cuspido. Não, isso irmão, não é admissível racionalmente. Mas com o elemento racional da alma, que é a fé, aí tem aqueles que dizem assim, se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava que ela ficou na barriga dele 3 dias, depois ele cuspiu ela para fora. E até que ela saiu correndo e ela que foi pregar lá em Nínive e o pessoal se converteu. Se tivesse escrito na Bíblia, claro, também não precisa exagerar, né? Mas enfim, o liberalismo teológico, ele tenta roubar, ele tenta humanizar, ele tenta fazer passar pelo crivo da ciência. E aí, irmão, é por isso que eu sou temeroso. Por exemplo, a gente discutiu até no nosso grupo, foi na quinta-feira passada, quando começamos a leitura, falar sobre a criação do mundo, do universo, os 6 dias da criação, o 7º foi o descanso. Aí começamos a tratar sobre a questão dos dias, se eram dias literais ou se seriam eras. A teologia liberal incutiu essa questão das eras para tentar jogar para dentro da Bíblia a questão das eras geológicas, dos dinossauros e tal, para poder coadunar. Eu particularmente não gosto de caminhar por essa estrada, não. Não gosto de caminhar por essa estrada. Há possibilidade? Sim. Remota? Sim. Mas eu particularmente não gosto de trafegar por essa estrada que tenta forçar a Bíblia ou tentar fazê-la se encaixar na ciência. A ciência tem que correr atrás da Bíblia, irmão, não o contrário. É a ciência que tem que correr atrás da Bíblia. Quando começaram a falar sobre a esfericidade da Terra, que a Terra não era um plano, era redonda, isso daí foi na Idade Média, os grandes cientistas, filósofos que surgiram na Idade Média ali, começaram então a falar sobre isso. Mas Isaías já tinha falado isso 600 anos antes de Cristo, que Deus se assenta sobre o globo da Terra. A ciência demorou para descobrir porque não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia já ia saber disso há muito tempo atrás. Então a Bíblia não tem que correr atrás da ciência, ciência que tem que correr atrás da Bíblia. E a gente precisa admitir isso também, não ficar se rebaixando aí. Isso é o caminho da teologia liberal. Nós somos adeptos da ortodoxia bíblica. O que é isso? Antes de olhar o slide, deixa eu voltar aqui rapidinho. Semelhante controvérsia levou a ortodoxia cristã a se reunir para apresentar uma apologia da inerrância. O que é apologia? Apologia é defesa. Quando a gente fala de fazer apologismo, ou apologética, ou apologia, é fazer defesa. Então, uma defesa da inerrância e da inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. E desse debate resultou um documento conhecido como a Declaração de Chicago. Em 1978, eruditos de várias confissões cristãs se reuniram na cidade norte-americana de Chicago a fim de discutir a inspiração sobrenatural da Bíblia e a sua consequente inerrância. A Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, entre outras coisas, afirma, já vou ler sobre o que ela fala, mas vamos dizer sobre a ortodoxia. No rodapé está aí. Ortodoxia é o conjunto de doutrinas provindas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os credos, concílios e convenções da igreja. Ser ortodoxo é ser radical, vamos dizer assim. Heterodoxo é aquele que flerta com o liberalismo. A ortodoxia é aquele que vai
na via mais fundamentada, mais radical. Então você tem a heterodoxia e a ortodoxia. Você vai pelo esse caminho aqui da ortodoxia bíblica, da ortodoxia doutrinária, cristã. Então os ortodoxos se levantaram para contra-atacar o ataque que estavam recebendo da teologia liberal. Então eles se reuniram para fazer um manifesto e uma declaração apologética, em defesa da inerrância das Sagradas Escrituras. Essa reunião se deu na cidade norte-americana de Chicago e, portanto, ficou conhecida como a Declaração de Chicago, no ano de 1978. E ela afirma o seguinte: a autoridade das Escrituras é a chave para a igreja cristã em todos os séculos. Aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor são intimados a mostrar a realidade de seu discipulado através da humildade e da obediente fidelidade à palavra de Deus. Rejeitar as Escrituras como a nossa regra de fé e conduta constitui-se em deslealdade para com o nosso Mestre. O reconhecimento inquestionável e irrestrito das Sagradas Escrituras é essencial para a completa compreensão e confissão de sua autoridade. Os 5 primeiros artigos da Declaração de Chicago sintetizam a fé ortodoxa concernente à inerrância da Bíblia Sagrada. Esse aqui, vamos deixa eu ver se eu resumi eles. Não resumi. A hora nossa aqui está avançada, eu vou passar aqui resumidamente os 5 pontos centrais da Declaração de Chicago. Primeiro, Deus, sendo Ele a própria verdade, por falar somente a verdade, inspirou as Sagradas Escrituras para que através dela revelasse a si mesmo a humanidade caída por intermédio de Jesus Cristo como Criador, Senhor, Redentor e Juiz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as Sagradas Escrituras, sendo a própria palavra de Deus escritas por homens devidamente preparados, inspirados e superentendidos pelo Espírito Santo, são divinamente infalíveis em todas as matérias de que tratam. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o Espírito Santo, como o autor das Escrituras, tanto autentica o seu conteúdo interno, como nos abre a mente para entendê-las. Em quarto lugar, sendo total e plenariamente dadas pelo próprio Deus, as Escrituras estão isentas de erros, nem se acham equivocadas quanto a todos os seus ensinos, nem quanto às suas declarações sobre os atos de Deus na criação, os eventos da história mundial e acerca de sua própria origem literal sob a inspiração divina, e também quanto às declarações de Deus com respeito à salvação individual dos seres humanos pela graça manifestada em Cristo Jesus. Ou seja, não há absolutamente nenhum erro nas doutrinas fundamentais. Em quinto lugar, a doutrina das Escrituras será fatalmente enfraquecida se a sua absoluta inerrância for de alguma forma menosprezada ou negligenciada, ou vier a ligar-se a uma visão da verdade contrária à própria Bíblia. Tais desvios trariam irreparáveis perdas, tanto para os crentes em particular, quanto para a Igreja de Cristo como um todo. Diante do exposto, convenhamos, a doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras é perfeitamente razoável, é lógica e coerente, acha-se em perfeita consonância com o bom senso, conquanto se encontre bem acima deste. É também uma questão de fé. Se alguém a rejeita, demonstra não possuir qualquer senso lógico. Concluímos, então, que a inerrância bíblica é absoluta, haja vista que não existe meia inerrância. Ou a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, ou é a errante e falível palavra do homem. Assim afirmou Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores, reconhecidamente um dos mais conceituados teólogos de nossa igreja. Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. É dessa forma que nós devemos aceitar e admitir, porque é desta forma que de fato é. Semana que vem, a nossa terceira e penúltima aula de Bibliologia, falaremos do capítulo 6, a formação do cânon. Já vou antecipar para que você possa dar uma prévia lida na sua casa. Capítulo 7, Jesus é o assunto principal das Escrituras. Capítulo 8, Jesus e as Escrituras, e sendo possível, vamos ver aqui, o
tempo, mas sendo possível falaremos também sobre a obra do Espírito Santo através das Escrituras. Já adianto, semana que vem será a nossa penúltima aula de bibliologia. Semana que vem, dia 30. Na semana seguinte, dia 6, será então a nossa última aula, 6 de fevereiro. E o dia então que eu estarei entregando as provas. Eu já vou antecipar essa informação para vocês, até para que se organizem. Tem gente que às vezes veio hoje, não vem na outra semana, por conta de escala. Então deixa eu antecipar essa informação aqui para vocês. Na próxima quarta, dia 30, é a penúltima aula. Na seguinte, dia 6, é a última aula. No dia 7 eu estarei fazendo uma viagem. Estarei indo para os Estados Unidos, vou ficar lá 11 dias. Então, na quarta-feira seguinte, que será o dia 6 com 7, 13, não teremos aula. Eu retorno no dia 18, segunda noite, estou de volta em casa já na terça, dia 19, portanto, na quarta, dia 20, nós iniciaremos o segundo livro, que é a Teontologia, a Doutrina de Deus. Estou passando essa informação para que se organizem. De repente você não vem na outra aula e aí vem aqui no dia 13. Semana que vem, dia 30, terceira aula, dia 6, a última aula. No dia 13 não haverá aula, em virtude desta viagem. E aí no dia 20 começamos então a nossa próxima disciplina. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou lembrá-los na semana que vem e na outra, para que os que estão chegando hoje, os que chegarem depois, para que não haja aí nenhum contratempo, dúvida em relação a esta não aula, Esta não aula do dia 13. Querido Deus e Pai, ao Teu nome, glória, honra, louvor, exaltação. Bendizemos ao Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra. As Sagradas Escrituras, a inerrante, a infalível, ó Pai, a imensurável, a incomensurável revelação que o Senhor nos entregou para nos instruir, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos fazer chegar mais perto de Ti e caminhar, ó Pai, por essa trilha cujo destino final é as mansões celestiais. Te agradecemos, refutamos e rejeitamos qualquer ataque contra a Sua palavra, porque aceitamos e admitimos de coração aberto e alegre que ela é a palavra do Senhor para nós. Ajude-nos, ó Pai, a ter compromisso com a mesma, a pregá-la, a vivê-la, a ensiná-la, e que este compromisso, ó Pai, habite em cada púlpito de cada igreja, não só da nação brasileira, mas de qualquer lugar onde o Seu nome é mencionado, que a palavra volte a ocupar a primazia, a centralidade nas mensagens, nos ensinos, nos sermões, nas conversas, ó Pai, nos concílios, nos congressos, nas convenções, nas escolas bíblicas. A Tua palavra, ela precisa estar em primeiro lugar e jamais deve ser questionada, porque ela é a santa e inerrante palavra para a nossa vida. Continue abençoando, ó Pai, a Escola Teológica Shema, que nós possamos continuar nutrindo este compromisso veemente de defender e ensinar a Tua palavra a todos quantos desejam aprendê-la para praticá-la. Continue abençoando aqueles que têm estado aqui a cada semana para aprender mais de Ti. Leve agora cada um em paz aos seus lares, que possamos ter um restante de semana abençoado por Ti, de boas surpresas reservadas do céu para as nossas vidas. Ó Pai, glorifica o Teu nome através da Tua misericórdia e bondade derramada sobre nós. É a minha expectativa, porque eu creio num Deus bondoso e piedoso, e eu acredito que o Senhor tem coisas maravilhosas, extraordinárias para a Tua igreja. No nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável e infinito do nosso Deus, que a comunhão do Paracleto, Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que amam e aguardam tanto a volta de Cristo, porque confiam na Sua palavra. Todos digam amém. Vão em paz, e na próxima semana eu espero encontrá-los aqui para nós prosseguirmos a nossa jornada em nome de Jesus.